Oi, viajante da vida! Estamos de volta com Família em Foco, desta vez com uma reflexão partida da sociedade. Já reparou que nós estamos envelhecendo? Já reparou que a população do mundo está ficando mais velha? E, por outro lado, as famílias estão tendo cada vez menos filhos? Como fica a questão do idoso na família? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz o quarto mandamento da percepção de Moisés da lei divina, aquele honrar pai e mãe. E no item 3 da piedade filial, o codificador faz observações preciosas para nós a respeito disso. Porque nós temos visto a nossa sociedade hoje relegar os velhos ao abandono, considerá-los criaturas incapazes de produzir, incapazes de contribuir porque não têm mais força de trabalho para ganhar dinheiro. E é mais ou menos o que acontecia na época do codificador também. E aí, lá naquele capítulo do Evangelho, nós vamos perceber uma mensagem muito interessante de Allan Kardec. Porque as pessoas acham que honrar pai e mãe é só dizer sim senhor, sim senhora, é só respeitá-los. Mas é muito mais do que isso. Olha só o que Kardec diz. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los nas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E não deixa de ser verdade, gente? Uma retribuição, aquela gratidão por nós termos chegado até aqui. Afinal de contas, sem a colaboração desses idosos, pelo menos daqueles que seguiram um caminho normal de atenção à família, nós não estaríamos aqui onde estamos hoje. E aí nós vamos perceber que muitas vezes os nossos idosos, eles não alcançaram o mesmo nível social, não tiveram oportunidade de estudar, têm precariedade na sua vida material. E aí o que os filhos que chegaram mais além, os filhos que conseguiram progredir mais devem fazer? Allan Kardec nos chama a refletir sobre isso também. Ele diz o seguinte: é sobretudo para os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grandes esforços porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam? Gente, mas isso não é muito sério. Quando a gente às vezes está abastado, está curtindo a vida e os pais estão velhinhos, idosos e carentes, quantos filhos os abandonam? Ou então quantos botam lá num cantinho da casa, sem mais cuidados, ou até pedem para eles cuidarem dos netos, dar ordem aos empregados? Será que isso é bacana? Será que isso é legal? Do ponto de vista espírita, esses filhos estão exercitando a piedade filial? Kardec ainda questiona mais sobre isso. Espera aí. Será que ainda tem esses pais que foram acolhidos em casa, que cuidar dos filhos, que gerenciar a casa, que cuidar dos netos? Ora, será mesmo? E Kardec pergunta, caberá aos pais, velhos e fracos, servir a filhos jovens e fortes? Alguém acha que isso é normal? Alguém acha que isso é legal? Não, diz o codificador. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. E aí nessa hora é que a gente começa a perceber que os idosos, quando são acolhidos na nossa casa porque fracos, porque pobres, merecem amor e carinho. E aí nós vamos recorrer à nossa irmã Darcy. Darcy, o que a doutrina espírita pode oferecer para essas famílias que têm que se reestruturar para receber um idoso carente ou doente em casa? Como filhos, como netos, vão conciliar as suas tarefas da vida, os seus desafios, com a atenção a esses velhinhos? E uma outra coisa que também nós podemos pensar e que a doutrina espírita pode ajudar. Darcy, como idosos que ainda são vigorosos, idosos que amadureceram bem, que podem cuidar de si mesmos, podem ainda viver uma vida feliz. Como a doutrina espírita pode estimular essas pessoas a agirem, a serem construtores de uma sociedade melhor? Não trabalhando para ganhar dinheiro, mas amando, servindo e contribuindo com a sua experiência. Fale para nós, minha amiga, nós aguardamos a sua fala tão preciosa. Olá, Maurício. Olá, amigos que acompanham toda esta programação. Nós vamos conversar a respeito dos avós, os avós na família. E eu queria sugerir um texto muito importante da nossa Joana de Ângeles, que está lá no livro Constelação Familiar.
Então, a Joana de Ângeles, neste livro, ela vem falando primeiro a respeito de uma tarefa que extrapola a ação dos avós. Você sabe que hoje em dia, né, os pais então estão trabalhando e a maioria deles não tem com quem deixar as crianças, ou então não tem confiança, ou ainda não estão em idade da creche, né? E eles tomam conta das crianças e justamente por estar o dia todo com a criança, eles vão trazendo, né, vão interferindo, vamos assim dizer, na educação. Esse é um aspecto que a gente tem observado, né? Então, a nossa Joana de Ângeles diz aqui o seguinte, né? Eu vou ler, que é para a gente estar bem atento ao que ela diz. Aos avós, pois, está facultada a tarefa de amar os netos, mas cuidadosamente, a fim de não os tornar soberbos, especiais em relação a outras crianças, aprendendo a largar a família consanguínea com aqueles que sofrem carência, desenvolvendo o germe do amor universal num conjunto ampliado. Então, aqui a nossa Joana de Ângeles vem falando, né, dessa tarefa de amar. E vocês sabem, eu tenho observado muito essa questão, essa relação das crianças com seus avós, com seus pais, né? E eu fico imaginando que seria muito, muito importante, né, se nós pudéssemos ter esse olhar carinhoso, né, para os avós, que, como o Maurício bem nos falou, muitas das vezes, por estar com uma certa idade, vamos assim dizer, né, eles são relegados a um segundo plano na sua própria casa, o que é realmente lamentável, porque quando nós estamos aqui refletindo, né, sobre a nossa própria vida, sobre as crianças, nós vamos então ver o quanto a gente recebeu deles, né? Se não fossem eles, nós pais, como é que nós estaríamos, né? Então é uma dedicação, foi um amor, porque ninguém se cria sozinho, é verdade, né? E aí, nós, às vezes, vou colocar isso entre aspas, nós os usamos porque nós não temos como deixar as nossas crianças em outras mãos. A gente deixa com eles e a gente ainda cobra determinadas posturas. Isso é algo que a gente vai precisar refletir, porque ainda estará acontecendo durante muito tempo, né? E a Joana de Ângeles anota aqui uma outra questão, que é do abandono. O abandono dos pais idosos, né? E tem aquela história, né, que o pai pegou o filho e disse assim: olha, filho, vamos que hoje nós vamos deixar o seu avô no asilo. E aí foram andando no meio do caminho. O menino perguntou: ah, já sei, papai, é para lá que eu tenho que levar você quando você for velhinho? E aí então o pai sentiu na sua pele e voltou para mudar, ele mudou o rumo, né, daquela conversa. Então, esta questão é uma questão assim que a gente vai poder observar e vai ter com muito carinho. Primeiro, procurando ver em que esses nossos pais queridos vão poder nos ajudar. E não há nada mais gostoso do que aquele avôzinho que tem o neném no seu colo, que está, ou o menino ou a menina, já de mais idade, ou aquele próprio adolescente, que vai precisar de alguém de mais perto do seu coração, para ele estar conversando, contando as suas histórias, e a criança ou o neto
abrindo também o seu coração para aquele avô, para aquela avó. Então, nesses dias de mais tumulto, em que os pais estão tão ocupados no sentido de prover, né, trazer para casa os recursos necessários, né, e a gente coloca aí uma interrogação com relação a esse necessário, será que é necessário mesmo, né? Nós queremos reverenciar os avós, nós queremos, assim, nessa hora, dar, assim, abraços nele, reconhecer o quanto eles fizeram e orar por eles, né? Pedir aos amigos espirituais que os amparem em todas as necessidades e que eles, em razão de, às vezes, alguma ingratidão, né? Ingratidão dói, né? Que eles possam ver que eles fizeram o possível para educar, para ajudar aquelas almas, não é? A Joana de Ângeles termina esse capítulo a respeito dos avós, dizendo assim, interessante, que todos nós envelheceremos. Todos nós podemos enfermar, todos nós podemos morrer, não é? É a lei da vida. E então, pensando nisso, não é, nós também vamos tentar cuidar um pouquinho mais desses amados, desses queridos que estão junto de nós, não é? E ela também diz o seguinte: os avós na família são bênçãos de amor que nunca se devem transformar em focos de dissensão ou de malquerença. Esta observação, não é, que ela faz para nós é no sentido de que a gente possa respeitar, acima de tudo, esses amiguinhos e tê-los junto de nós. Aí eu também fico assim observando, ela também fala a respeito disso nesse item, não é? Quando eles já estão doentinhos, não é? E repetem, a gente sabe que o Alzheimer faz isso, né? Ele cria esta condição de saúde da pessoa esquecer, da pessoa estar repetindo. Então, que a gente veja, né? Que a gente se veja, aqui como ela falou mesmo, né? Que a gente se veja nessa situação e que a gente procure diluir, né? Porque às vezes nós ficamos irritados, mas eu já falei tantas vezes e você não se emenda, você está só repetindo. Ele está repetindo porque ele está doente. Então, cumpre-nos ter toda a paciência possível e todo o amor, agradecendo aquela alma, né? As dádivas da nossa vida. É tão bonito quando a gente vê na rua aquele filho levando o pai para passear com todo carinho, com toda paciência, e a mãe também. Então é importante que a gente se trate, que a gente veja isso como uma fase que daqui a pouco vai passar, porque daqui a pouco aquele amigo se despede da vida, né? Mas que a gente fez a nossa parte, né, de amor, de carinho, de respeito, de atenção e de envolvê-los com todo o cuidado possível, né? Há uma mensagem no Evangelho que também fala do nosso dever, especialmente para os pais pobres. E a gente olha para os nossos pais, a gente vê quanto sacrifício eles fizeram para que a gente chegasse até a idade em que nós estamos, a condição em que a gente está, de quanto eles se privaram. Então, nós só entendemos, não é? Eu acho que a gente pode entender com isto que, ao invés de ter um problema em nossas mãos, a gente tem uma grande oportunidade
não é de manifestar a nossa gratidão a esses amigos tão queridos. Então, se você tiver os seus pais aí por perto, dê um abraço. Mas se isso não for uma atitude usual, eles vão ficar um pouquinho preocupados. O que está acontecendo? Mas faça isso, né? Dê um abraço no seu pai, na sua mãe. Procure manifestar a gratidão. Este é um sentimento, né, muito agradável a Deus e também à nossa consciência. Porque mais tarde, não é, nós não estaremos arrependidos da gente não ter dedicado horas, da gente não ter dedicado alguns momentos da nossa vida, que a gente podia, pega o carro, vamos fazer um passeio até a praia, até um local, vamos ver uma comidinha que eles gostam, vamos ter uma conversinha, ter toda a paciência, né, no sentido de estar sabendo, né, estar repetindo. Então a gente vai trabalhar o nosso sentimento a fim de que a gente possa oferecer o melhor a essas almas amigas que Deus colocou no nosso caminho. Oi, Darcy, obrigado, minha amiga. Ficamos felizes com essas observações e principalmente com o alerta, hein, amigos? Envelhecer não quer dizer que nós estamos com o pé na cova. Dá para fazer muita coisa boa ainda, mesmo numa idade avançada. E aí a gente aproveita essa ideia para pensar naquilo que a Lúcia Moisés fala para nós no livro Nas Mãos Amigas dos Pais. Às vezes, os idosos que são acolhidos em casa ficam tristinhos, porque eles têm pouca conversa, os netos não falam com eles, nem vão lá no quarto saber como eles estão, os filhos estão ocupados demais, e eles ficam abatidos, alguns ficam até deprimidos. Falta afeto em casa. E a sociedade se mobiliza tanto para cuidar do idoso hoje em dia, não é? Nós temos aí o Estatuto do Idoso, temos aí as leis, os grupos que tentam inserir idosos, grupo da melhor idade. Mas e em casa? E a Lúcia faz um alerta que dói no coração ouvir, mas ela tem razão, olha só. Os legisladores fazem as leis, mas lei alguma é capaz de fazer um idoso ser amado pelo pessoal mais jovem da família, se o exemplo não vier do próprio lar. E é nessa hora, meus amigos, que a gente começa a perceber. Se nós estamos envelhecendo, se nós cuidarmos bem dos nossos idosos, daremos bons exemplos. É no lar que o idoso é acolhido e amado, e é com o amar e o acolher o idoso que nós damos bons exemplos para os mais jovens, para que eles sejam também responsáveis pelos seus idosos no futuro, e esses idosos seremos nós. A Lúcia ainda complementa a sua reflexão falando o seguinte: é bom lembrar que estamos vivendo mais. Se não morrermos antes, os idosos seremos todos nós. Tá vendo? Daqui a pouco somos nós que vamos estar lá de cabelinho branquinho, somos lá que vamos estar com o rosto enrugadinho, mas isso não significa o fim da vida. E é importante, então, dar bons exemplos, cuidar dos nossos velhinhos para que os nossos jovens cuidem de nós no futuro. Ainda que tenhamos lazer, cuidados e atenção lá fora, talvez venhamos a nos ressentir da falta de afeto dentro de casa. E como isso é triste, né, gente? Como essa ideia de que nós estamos abandonados pelos filhos, abandonados pelos netos, dói aos nossos corações. Ainda que seja uma visitinha por semana, mas vamos lá ver os nossos velhinhos se eles não moram conosco. E se moram, vamos pensar em servir bem com eles, em colaborar mais com eles, tê-los perto de nós, na medida do possível. E aí a Lúcia nos orienta assim, olha, pensando nisso, acho bom começarmos a plantar agora as sementes do afeto no coração das crianças. Envolver as nossas crianças no cuidado dos nossos idosos. Quem sabe assim não teremos jovens e adultos mais atenciosos e mais complacentes com os mais velhos lá no futuro, não é? Lá naquele momento em que nós vamos precisar dos cuidados deles. E aí? O que você acha dessa reflexão? A doutrina espírita tem mesmo esse potencial todo de ajudar os mais idosos? De orientar os mais jovens para que eles sejam filhos que honrem pai, mãe, avós? Deixe o seu comentário. Como você tem lidado com os idosos na sua família? E se você já é idoso, percebeu que ainda pode colaborar, que a sua experiência é importante e útil? Não se deixe abater não, hein? Vamos trabalhar, vamos fazer o bem, vamos crescer espiritualmente.
Um grande abraço, muito obrigado, Darcy, pela sua colaboração e muita paz a todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo! Oi, viajantes da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do Família em Foco. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante na nossa sociedade. Por que os casamentos estão tão frágeis? Por que as uniões humanas estão tão frágeis? As pessoas estão casando e descasando tão facilmente assim. Quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, estuda a lei da reprodução, lá na terceira parte, ele traz para nós observações muito importantes, que talvez nos alertem a alguns comentários falaciosos da sociedade hoje. Muita gente, vendo essa fragilidade das relações afetivas, costuma dizer assim: casamento é uma instituição falida. Nós não precisamos casar para procriar. Podemos ter uma família sem casamento. Mas, na visão da espiritualidade amiga, casamento não é uma festa. Casamento não é a assinatura de um papel. Olha o que o codificador aprendeu com os benfeitores espirituais e traz para nós de ensinamento, lá nas questões do capítulo da lei de reprodução do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec aos amigos espirituais, questão 695. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E aí os espíritos respondem para o codificador: é um progresso na marcha da humanidade. É interessante, e eu vou fazer uma pausa agora, exatamente nessa questão, para a gente notar um dado muito importante. Kardec teve uma percepção do futuro. Ele percebeu que nas sociedades modernas, o casamento não seria a união de um homem e de uma mulher apenas. E aí ele diz a união permanente de dois seres, o que abrange todas as configurações de família que nós temos nos dias atuais. Eu fui pesquisar até na tradução francesa. Olha aqui nessa figura, que vocês vão ver um trechinho do Livro dos Espíritos, uma edição de 1998, baseada na segunda edição, aquela definitiva de Allan Kardec, publicada em 1860. Lá na questão 695 em francês, Kardec também escreve, também aparece a tradução, a união permanente de dois seres, e não de um homem e uma mulher. Esse trecho marcadinho em amarelo aí para vocês poderem ver. E aí, retornando aqui à nossa questão, o casamento, então, é um progresso. É manter duas pessoas que se amam juntas, é preparar esse lar, esse ninho, esse aconchego. Só que às vezes não dá certo, né? Só que às vezes as criaturas realmente não estão tão preparadas assim. Alguns até podem argumentar: mas não é planejamento reencarnatório o casamento? Num vídeo anterior, vocês viram que não é sempre assim. Existem os tais casamentos acidentais. E mesmo naqueles casamentos planejados, pode acontecer de os tarefeiros não aguentarem, de as pessoas não aguentarem o planejamento, ser pesada demais a prova, e aí ser necessário desfazer a união. Quando Allan Kardec percebeu no seu tempo que também havia muitas separações, ele traz para nós uma questão na 697 do Livro dos Espíritos a respeito das separações. E olha só que coisa interessante que o codificador nos diz. A indissolubilidade absoluta do casamento. Lembra aquela história do até que a morte os separe, das cerimônias religiosas? Pois é, Allan Kardec está tratando dessa colocação, desse fardo que é colocado nos nossos ombros. Mas voltando à questão. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? E aí os espíritos respondem: é uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar as suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. E aí a gente percebe o quanto que essas questões do Livro dos Espíritos são interessantes para nós. Trazem dados para nós podermos considerar. Se escolheu errado, se furou o planejamento, se não está dando conta do planejamento, mesmo que ele tenha sido planejado, não vamos agravar as nossas relações. Não vamos piorar o nosso estado evolutivo para manter aquela prisão do casamento. Porque se não fosse assim, se a gente tivesse que considerar no Espiritismo a mesma indissolubilidade absoluta que as igrejas colocam no casamento religioso, nós estaríamos acorrentados. E o codificador pensa diferente. Quando ele considera esse desgaste que acontece nas relações, ele pergunta lá na questão 939 do Livro dos Espíritos se isso não é uma prova, se isso não é uma dor, uma pena muito dolorosa. E aí os Espíritos trazem um esclarecimento que nos alerta a respeito de como nós temos escolhido os nossos parceiros e parceiras afetivas. Olhem só que dado interessante.
Quando vem a separação, dizem os espíritos Allan Kardec, e ela é doída, se trata de uma punição, embora passageira. Quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências? E não tem gente assim, não é, pessoal? Não tem um monte de gente que escolhe pela aparência física, porque ela é Miss, porque ele é um Mister Músculo, ou escolhe pela conta bancária, porque vai ser uma vida abastada, porque tem uma profissão valorizada na sociedade, sem prestar atenção nos próprios sentimentos. E aí, à medida que começam a conviver, como os espíritos dizem aqui, olha, quando obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que não passava de um entusiasmo material. Então, a convivência, lá no interior de Minas, a gente ouve muito dizer assim, você tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa para saber quem ela é. Porque sal a gente come devagarinho, né? Então, vai gastar bastante tempo de convivência para aprender como é uma pessoa. E nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos afetivos, isso também se dá. Essa história de casar por entusiasmo, estou apaixonado, isso pode dar muito problema no futuro, principalmente se a gente escolhe sem base na lei do amor. E aí, se falha a lei do amor, se mesmo com planejamento reencarnatório ou numa união acidental, aquela ideia de amar não está funcionando, o divórcio é uma solução. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz para nós essa informação. Ele vai buscar a respeito daquela proposta lá do não separar o que Deus juntou, e olha o que dizem os espíritos ao codificador. O divórcio é lei humana, que tem por fim separar legalmente o que está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Isso está lá no item 5 do capítulo 22 do Evangelho. Mas seguindo aqui com o nosso raciocínio, a gente começa a pensar o seguinte, hoje esse negócio de separação é complicado. Mesmo no movimento espírita a gente ouve tanta coisa que não deve separar, que houve planejamento reencarnatório, e esse é um momento precioso para a gente recorrer à experiência da nossa irmã Darcy. Darcy, nós gostaríamos de te ouvir sobre essa questão. Será que nós espíritas, mesmo num relacionamento tumultuado, devemos preservar o casamento a todo custo? Mesmo que isso algumas vezes possa resultar em tragédia? Em que situação nós devemos esforçar para preservar o casamento? Outra questão importante, minha amiga. Muitas pessoas tentam nos ameaçar, atormentando mesmo. Olha, se separar numa encarnação vai ter que casar de novo na outra. Será que isso é sempre assim? Será que isso é uma regra absoluta do Espiritismo? Que os casamentos fracassados numa encarnação vão ter que ser refeitos na outra? E uma terceira questão que nós gostaríamos de ouvir a sua palavra amiga. Nós vemos muitas pessoas trocando rapidamente de parceiros. Casam, 6 meses depois descasam, 1 mês depois estão casadas de novo. Será que é útil? Será que realmente essas pessoas estão procurando a felicidade nesses relacionamentos múltiplos? Por favor, Darcy, nos esclareça aí. Nós contamos com a sua mensagem. Olá, Maurício. Olá, demais amigos, internautas. Este é um tema instigante. Ele diz respeito a todos nós, a cada um de nós tem uma vivência, tem uma experiência relacionada a este tema. E então, quando se fala a respeito das relações frágeis e das separações, eu estou trazendo aqui hoje para nós algumas informações preciosas, né, do livro Encontro com a Paz e com a Saúde, da nossa querida Joana de Ângeles, né? Então eu digo assim, mas por que a gente não traz a nossa opinião pessoal? A questão é que nós ainda somos espíritos muito imaturos, espíritos imperfeitos, né? E de repente aquilo que deu certo para mim não vai dar certo para você. Nós precisamos ouvir os espíritos superiores nos ajudando nessa grande caminhada. E a Joana de Ângeles, neste tema, ela vem trazendo para nós algumas coisas assim, algumas informações muito, muito importantes. Então eu só queria reforçar que nós, como espíritos ainda imperfeitos, nós precisamos da orientação que os amigos nos trazem. E a Joana, então, neste livro, no capítulo 5, ela vem falando a respeito da fragilidade das relações, que muitas das vezes
ou na maioria das vezes, começa na adolescência. Ela vem dizendo para nós, né, assim, os impulsos do desejo tornam-se confundidos com as mais sutis manifestações do sentimento do amor, quando a paixão assume o lugar do equilíbrio, instalando-se com vigor na conduta, especialmente do jovem, né? Então, Joana de Ângeles vem levantando para nós assim esse aspecto, e aí eu queria fazer também esta complementação daquilo que ela diz para nós, né? Quando nós vemos, por exemplo, a infância que não recebe aquela afetividade que deveria receber dos seus pais. Nós somos indivíduos altamente afetivos. Necessitamos do carinho, necessitamos da mão firme e forte junto de nós, do abraço do pai e da mãe. E hoje em dia, tendo em vista as necessidades, né, da gente estabelecer, ou melhor, da gente vivenciar certas experiências a nível de trabalho, né? Então os pais precisam trabalhar no sentido de sustentar a casa, né? E aí com isto fica um vácuo de afetividade. Este vácuo de afetividade, ele vai crescendo na nossa vida, e quando chega no período da adolescência, que é justamente aquele turbilhão de emoções, de funcionamento, de desenvolvimento dos hormônios, o que acontece? Aí a nossa Joana nos ajuda. Ela disse assim que nesta fase, quando se encontram dois indivíduos que se sentem solitários e insatisfeitos com a existência resultante da convivência não realizadora no lar ou no trabalho, eles são levados à permuta de confidências, descobrindo-se portadores de grande afinidade nos gostos, nas aspirações, nos ideais, quando o que existe em realidade é somente fuga da realidade. Então, observe bem, né? O nosso início dessa vida social. Então, nós vamos para as nossas escolas, nós vamos para os nossos grupos de adolescentes, e justamente nesta convivência nós encontramos então aqueles que a gente acha que a gente tem assim um sentimento mais profundo, não é? Então aqueles ideais, aquelas ideias, não é? Os sentimentos, os gostos, a gente acha que eles se casam e a gente confunde. Daí então esses casamentos que são assim prematuros, mas com o interesse, né, da paixão. Nessa fase em que tudo é novidade, né, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar as uniões prematuras. Então você vai ver os jovenzinhos desde muito cedo, né, que eles se aproximam, e aquele sentimento faz com que muitas das vezes nós precisamos ficar juntos. Nós precisamos estar mais próximos, não é? Então vocês vejam como alguma coisa que ficou lá na infância, ele vai, digamos assim, aparecer, vai surgir justamente nesse instante em que os sentimentos, então que as emoções estão aqui assim como borbulhando, né? E os pais ficam muito preocupados, mas como desde cedo, e aí nós vamos entender por esta questão da nossa condição espiritual, né? Mas além disso, a falta do amadurecimento psicológico, né? E aí o que acontece? As uniões. Depois de um certo tempo, os dois estão amadurecendo e começam então a surgir as desavenças, as diferenças. E como a gente não está amadurecido para aquela relação, nós trocamos os pares.
Então, daí então, nós vamos encontrar, né, esta sequência. Não, hoje a gente fica, né? Hoje nós vamos ver a nível dos jovens, né? Eles ficam e fica a fragilidade dessas uniões. Então, aí o que fazer, né? Nós vamos orar no sentido de que os nossos jovens se compliquem um pouco menos, né? E nós vamos então estar acompanhando. Mas você pergunta, mas isso também acontece com algumas situações de algumas pessoas que já têm um período, né, maior de união. Isso também acontece. E ele vai acontecer, a gente volta aqui com a Joana de Ângeles a falar a respeito do amadurecimento psicológico. Para que a gente note que essa questão do amadurecimento não depende de idade. E aí também a gente vai recorrendo àquela questão, né? Existem espíritos já mais amadurecidos e este amadurecimento, ele começa, vamos assim dizer, na adolescência. Então a gente vê os jovens mais amadurecidos, enquanto isso nós vamos ver então algumas pessoas com mais idade e que ainda vivem nessa fase, né, de, digamos assim, de escolha, de trocas. É o amadurecimento que ainda não chegou, apesar da idade. A Joana de Ângeles aqui vem dizendo uma coisa para nós, né, algumas coisas assim muito importantes, e ela fala da importância do diálogo. E ela diz o seguinte: o diálogo é o método eficaz para dirimir incompreensões, porém feito no alto nível do respeito em torno da opinião do outro, sem qualquer tipo de imposição que resultaria no impedimento para a compreensão que se deseja. E ela diz: é impraticável esperar-se que a união de dois indivíduos que se amam seja sempre tranquila, sem sinuosidade ou sem desafios emocionais. Então eu tenho a impressão que ela aqui está dizendo para nós, né, que nós estejamos assim entendendo que existem situações mais difíceis, que existem esses altos e baixos na vida de relação, até porque numa união nós vamos encontrar duas pessoas que tiveram uma educação diferente, que tiveram condições sociais diferentes, condições intelectuais diferentes. Então, esta aproximação, com certeza, né, vai trazer alguns instantes de dificuldade para cada um, que, como dizem os amigos e aqueles que viveram mais, as possibilidades, né, de ajuste, de superação são muito grandes. Bom, e aí você me pergunta, né, a questão da separação, né, a separação do o divórcio, né, se separar numa encarnação será aguardar, vamos assim dizer, né, que aquele indivíduo, que a gente volte junto numa outra encarnação para a gente continuar. E existem pessoas que dizem assim: não, eu vou até o fim sofrendo, amargurado, a fim de que eu não volte com este indivíduo numa próxima encarnação. Não é bem assim que acontece, né? Nós somos espíritos que nós não estamos resolvendo as nossas questões sozinhos, nós teremos os nossos amigos espirituais que nos ajudarão e que lá mais adiante ele já amadureceu, eu também já amadureci, já vivi certas experiências, já tive muitos ensinamentos e tudo fica diferente, né? Então, eu volto aqui ao livro do Emmanuel,
Esse livro é precioso, meus irmãos, e ele já nos diz tudo. Então, Emmanuel, neste livro Vida e Sexo, no capítulo 8, que fala a respeito do divórcio, ele vem nos orientar assim, né, que a gente tente conversar. Não é? E esse diálogo ele vai se constituir para nós, não é? Assim, num momento de resistência, porque a gente, no fundo, nós gostamos dessa pessoa que está aí do nosso lado, né? Mas se houver esta situação, se houver dificuldade, se houver complicações, né? É preferível que a gente faça o divórcio a que a gente seja levado, né? Vamos assim dizer, ao suicídio, ao homicídio. E as manchetes de jornal nos falam da questão dos homicídios, do feminicídio, né? De quantas mulheres estão morrendo, né? Estão sendo sacrificadas por essa questão das relações. Então a gente cansou, ou então algumas mulheres cansam daquele tipo de relação, dos maus tratos, né? E partem para uma separação que muitas das vezes é litigiosa e que nos leva a estes caminhos, não é? Então ele está dizendo para nós, olha só, antes que aqueles dois cônjuges eles se matem, eles se destruam, é preferível a separação. E aí o divórcio está para permitir que a gente busque outro caminho, que a gente busque outras ligações, que a gente busque outros pares. Vamos então trabalhar, né, e agradecer a doutrina espírita que nos permite esse amadurecimento, né, para que a gente viva uma vida mais feliz, para que nos nossos passos nessa vida, né, a gente esteja mais amadurecido, porque nós temos um longo caminho. Esta é a experiência desta encarnação. Muita paz. Obrigado, Darcy. Muito agradecidos pela sua palavra, sempre tão generosa e tão bem embasada nas obras sérias da doutrina espírita. E aí falta nós tratarmos de uma outra questão importante. Vimos com a Darcy, vimos com os textos da codificação, que por vezes apenas, gente, não sejamos fúteis, não banalizemos o divórcio e as uniões, mas por vezes é necessária a separação. O desgaste é grande, o desentendimento é grande, e no passado muita gente disse, eu não me separo porque eu tenho filhos. E realmente nós vimos também em vídeos anteriores que o compromisso com a prole, com aqueles espíritos que são confiados a nós por Deus, é muito importante. E que nós devemos preservá-lo a todo custo, dar conta dele em primeiro lugar até na nossa existência. Mas preservar os filhos não implica enganá-los, fazê-los crer que estão numa bolha de felicidade, quando na verdade pai e mãe, ou os parceiros ali, os pais estão envolvidos em grande sofrimento, se desrespeitando. Isso causa mais dor aos filhos ainda. E quando vem a separação? Quando vem a separação e o casal tem filhos? Hoje nós temos a instituição da guarda compartilhada tão boa para permitir que ambos possam continuar presentes na existência dos seus filhos. Mas, a respeito disso, muitas pessoas dizem assim, o fato de eu ter filhos não implica que eu não tenho direito de ser feliz. Nenhum de nós vai discordar disso. Nenhum de nós vai negar que uma outra união, que uma nova tentativa de ser feliz numa união conjugal é possível, é viável. Mas vejam só o que Emmanuel nos adverte, para nós que temos filhos, para nós que precisamos decidir entre cuidar dos nossos sentimentos e dos nossos interesses pessoais e dar atenção à tarefa, à missão de paternidade e de maternidade que nos foram confiadas. Diz o benfeitor através do Chico Xavier, olha só, homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequeninos, que se voltem acima de tudo para essas aves ainda tenras do pábulo doméstico, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos.
até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de novas companhias. E é lógico, gente, essa ideia do Emmanuel aqui, ela não é uma proibição de uma nova união. Há criaturas que fazem uniões em segundas, terceiras núpcias muito felizes, em que o novo cônjuge, inclusive, tem o papel de paternidade ou maternidade em relação aos filhos que já existiam do casamento anterior. Mas quantas tragédias nós também temos visto relatadas aí? Fruto muitas vezes do nosso egoísmo, de não pensar nos filhos antes de pensar nos nossos desejos carnais. E aí Emmanuel faz um alerta, ele não nos proíbe, entendamos bem, mas ele sugere que quando nós temos filhos, que cuidemos deles, até que eles possam cuidar de si mesmos. E depois nos coloquemos à disposição da vida, porque hoje nós vivemos mais, hoje nós temos mais qualidade, até para encontrar um amor tardio, que venha preencher a nossa velhice. Só para completar, olha o que Emmanuel diz a respeito dessa nossa tarefa importante da missão da maternidade e da paternidade e na busca de uma nova relação com o cuidado que ela requer quando nós temos filhos. Isso porque podem usar a atribuição natural que lhes compete no que se refere a possíveis renovações. Então, quando nós temos a possibilidade de progredir, de crescer na instituição familiar e já aos filhos, nós podemos canalizar toda a nossa energia para essa estrutura familiar, que não necessariamente será um outro parceiro ou outra parceira. Mas deixar que os filhos cresçam, deixar que se desenvolvam e principalmente não trazer para a convivência deles alguém hostil, alguém que possa complicar-lhes o progresso. Olha como Emmanuel prossegue. Sem se arriscarem em agravar os problemas dos filhos necessitados de arrimo e sem complicarem a própria situação perante o futuro. Isso está lá no livro Vida e Sexo, e a gente percebe o seguinte: quando nós somos descuidados, vamos dizer assim, para não falar egoístas, e queremos o nosso prazer em família, esquecendo dos filhos, delegando a tarefa de cuidar dos filhos, nós estamos complicando a nossa tarefa, a nossa evolução também, e não apenas a deles. Bom, nós entendemos com esse vídeo, e eu espero que vocês tenham entendido também, que nós não estamos amarrados definitivamente aos outros. Uma união infeliz pode ser desfeita, mas uma união deve ser preservada sempre que possível. Valorizada, o casamento, como disseram os Espíritos, é um progresso na humanidade. E aí? O que é que você achou? Das suas experiências de vida, até das frustradas ou das felizes, como é seu casamento? Você gostaria que fosse diferente? Então deixe comentários aí embaixo. Troque ideias conosco a respeito desse assunto, porque a nossa proposta aqui não é estabelecer regras, mas é aprender junto com vocês e trazer à reflexão essas questões de família. Nós te agradecemos muito, agradecemos a querida Darcy pela sua colaboração e vamos encerrar a nossa tarefa. Desde já, obrigado, tchau, até o próximo vídeo. Obrigado, Darcy. Oi, viajantes da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do nosso Família em Foco. Hoje nós vamos abordar uma questão que entristece muito, e há muitos pais e mães que nos procuram no Centro Espírita às vezes aflitos. Seus filhos se tornaram dependentes químicos. Isso acontece mesmo em famílias espíritas. Por vezes vem aquele comentário: mas esse menino frequentava a evangelização, essa jovem era a jovem da mocidade. De vez em quando, até mesmo jovens da mocidade se reúnem para consumir drogas. Estamos falando aqui das ilícitas em primeiro lugar. E aí é sempre muito preocupante. Certa vez, num seminário que nós já referenciamos, lá em 1980, arguíram Divaldo Franco a esse respeito, naquele seminário Laços de Família, que depois gerou um livro que vocês vão poder ver a capa aqui. Nesse seminário, Divaldo responde sobre essa questão, sobre essa dor, sobre essa surpresa que às vezes se abate sobre pais e mães quando encontram ou quando descobrem que um filho seu já está dependente químico. A primeira questão que eu coloco aqui é o seguinte: mas por que só descobriu agora? Será que nós não observamos esses nossos jovens enquanto eles estavam crescendo? Vamos pensar sobre isso. Mas antes, vamos ver o que Divaldo fala a respeito da dependência química, o quanto ela abala as famílias e como agir para prevenir. Porque a melhor ideia é essa, prevenir. Perguntaram ao Divaldo então o seguinte, olha só: existe algum meio de preservarmos os nossos filhos contra as drogas? E o amigo responde: a terapia preventiva
continua sendo a de melhor qualidade. E aí a gente para pensar aqui, né, gente? Nesse caso, então, da dependência química, já que ela vai ter tantos efeitos nocivos sobre o corpo, melhor é não ter contato nenhum com drogas, do que ter contato e depois ter que se livrar delas. E aí voltemos ao Divaldo. Em nosso contexto, ou seja, nos dias atuais, constitui um desafio preservar nossos filhos dos hábitos vigentes da sociedade, o sexo desvairado e a droga indiscriminada. E é interessante que o Divaldo aproveita, nesse caso, para englobar duas questões muito dolorosas para a família. Essa falta de cuidado com a afetividade que descamba no sexo desvairado e a dependência química. É muito difícil, porque nossos filhos vão à evangelização. Sim, os nossos filhos vão à evangelização. Os nossos jovens participam da mocidade. É verdade. Participam até de palestras, de encontros de jovens. Mas e o resto do tempo? Onde eles estão? Com quem eles estão? Então, a influência do meio, principalmente sobre espíritos que estão tão no começo da encarnação, que ainda são tão influenciáveis, a influência do meio é muito importante, ela é muito significativa. E nós, pais evangelizadores, pais espíritas, cuidadores de espíritos que são confiados a nós por Deus, podemos e precisamos estar mais atentos a essa tarefa. Observar mais. E caso a gente perceba a influência, a presença de um colega, de uma amiga que são usuários de drogas, cuidado. Cuidado com o que nós falamos com os nossos filhos. Olha o que o Divaldo propõe para nós. A solução é falar-lhes com naturalidade, sem gerar reações psicológicas, face ao abuso, porque tudo aquilo que repetimos em demasia desperta o interesse e produz efeito contrário. E aí é interessante, gente, a gente perceber o seguinte: se a gente ficar esbravejando, aquele seu amigo maconheiro, aquela sua amiga drogada, a gente vai estar empurrando os filhos para olhar esse comportamento vicioso. Então é conversar com eles, aproveitar uma notícia do jornal, aproveitar um comentário que surja na rua para destacar o mal que o uso de drogas, principalmente as ilícitas, faz. E aí o Divaldo prossegue. Conversar com naturalidade, sempre que a oportunidade se nos depare, a fim de que quando alguém vier oferecer-lhe algum excitante, ele possa usar o jargão. Que é isso, cara? Tô noutra. E é importante a gente garantir que os nossos filhos vão ter segurança, vão se sentir seguros, envolvidos por nós, para poder chegar e conversar, para poder chegar e confiar. E aí vem talvez a proposta do Divaldo que eu considero aquela de mais utilidade para a gente prevenir. Porque muitas pessoas se surpreendem que os filhos estão dependentes químicos porque elas não observaram o percurso dos seus filhos. E a sugestão do Divaldo é bem nesse sentido. Olha só que coisa interessante que o amigo nos diz. Outra terapia preventiva é a da convivência íntima, dialogando sempre com o filho, para que ele tenha a naturalidade de dizer: papai ou mamãe, hoje eu não aguentei, um colega me pressionou e eu fumei maconha, ou alguma coisa equivalente. E olha só, gente, isso é muito importante. Nós termos essa proximidade afetiva, nós termos esse carinho com os nossos filhos que permitam que eles não tenham medo de falar conosco. Receio de dizer que um amigo ofereceu drogas, que uma amiga se propôs que se usasse determinadas substâncias, para que nós possamos conversar, que eles entendam que mais do que os amigos da rua, nós somos os seus melhores amigos. E ainda voltando ao Divaldo, ele diz o seguinte, olha só, se não houver essa intimidade, quer dizer, se nós não nos aproximarmos da vida dos nossos filhos, se nós não fizermos parte da vida dos nossos filhos, se não houver essa proximidade, quando nos dermos conta, ele já estará mais ou menos condicionado. E é importante a gente estar atento, né? Muitas propagandas, inclusive, dizem que nós devemos estar próximos, acolher os nossos filhos antes que um traficante o adote. E todas as vezes que nós nos ausentamos emocionalmente, todas as vezes que nós deixamos afetivamente a vida dos nossos filhos, eles tendem a buscar arrimo em outras pessoas e podem encontrar pessoas muito mal intencionadas. Mas a respeito disso, certamente nós vamos contar com uma palavra muito generosa da Darcy. A nossa amiga, oi Darcy, tudo bom com você? Nós gostaríamos que você participasse conosco desse vídeo, trazendo esclarecimentos sobre duas questões muito importantes. Como é que a doutrina espírita pode nos ajudar a preservar as nossas famílias da dependência química?
E uma outra questão também que é bem relevante, Darcy. Como que na doutrina espírita nós vamos encontrar apoio, respaldo, socorro para esse momento? Oi, Maurício. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós estamos aqui acompanhando este assunto que é de tamanha importância e urgência na nossa vida. E quando você pergunta como preservar as nossas famílias da dependência química, a gente então vai aproveitar uma informação da nossa querida Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, quando ela diz o seguinte: a educação moral no lar é o recurso próprio para evitar-se a contaminação dessa pandemia que é a drogadição, ensejando segurança emocional e afetiva ao ser inquieto e inseguro no processo de sua reencarnação, trabalhando-lhe os tesouros morais que são estimulados para a luta e para o equilíbrio. Então, a Joana de Ângeles aqui está nos falando, né, a respeito da educação moral no lar. Nós que somos espíritas, que estamos atuando no dia a dia, né, nas nossas casas espíritas, a gente já sentiu a importância desta informação que nos chega e que nos dá a vida nova. O saber que nós somos seres que estamos aqui trazendo uma determinada bagagem, que nós não sabemos propriamente que tipo de bagagem é esta, mas saber que nós somos espíritos, que nós estamos aqui de passagem, que nós viemos à Terra para crescer, para fazer o aprendizado, é uma informação assim preciosa. E isto com relação também aos nossos filhos. Quem são nossos filhos? São esses seres espirituais que trazem então essa bagagem que a gente não sabe e que a gente vai precisar então ter toda a atenção com relação a eles, né? A doutrina vai nos ajudar esclarecendo dessa forma e com isso nós vamos estar atentos, olha, desde a gestação. Então aquele serzinho que está se preparando para chegar à encarnação é este espírito, então nós vamos estar atentos, não é? Desde então esse período a gente vai estar conversando com eles, falando a respeito de Jesus e depois então continuando todo esse trabalho de evangelização da alma para que este amiguinho se liberte, não é? das suas idiosincrasias, né? Daquilo que ele traz, desta bagagem, para que ele então possa crescer. E uma coisa muito importante que se falou é a respeito do diálogo. Nós temos que conversar. Nós temos que ter esse espaço para conversar com os nossos filhos. Então, essa visão espírita deixa a gente de forma diferente. Por exemplo, sei que você deve estar dizendo assim, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu me esforço muito. Tudo bem. Na medida que a gente carrega no ventre um serzinho, a gente já sabe que a nossa vida dali para diante vai ser diferente, porque eu vou precisar cuidar desta alma, que eu tenho a certeza, nós pedimos na espiritualidade para vir juntos. Então, existe dependência nossa, né, de um para o outro, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos organizar para ter um tempo, para estar sentado, para estar conversando, mão na mão, olho no olho, muita energia, muita vibração, muita ligação com os anjos guardiães. Isso é importante que a gente fale. E também pedindo à Mãe de Jesus, a Mãe das Mães, que nos ajudem na boa orientação daquela alma. E é nessa hora que a educação moral no lar nos ajuda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acompanhar esse pequenininho e vamos também levar para a casa espírita,
para a casa espírita, para tomar passe, para tomar água fluida, para começar a desenvolver os pequenos hábitos de ajuda no dia a dia. Se precisar, existe uma reunião de atendimento espiritual, que a gente pode colocar o nomezinho lá. E no mais, é muita conversa, diálogo. Olha, da gente estar sentando junto, da gente estar conversando, da gente estar sentindo esta alma. E olha só, criança, basta você sentar, porque ela vem para o seu colo e ela quer conversar. E é nessa hora que você abre espaço para acolher esta alma querida que aí também está. Então eu também estou usando aqui um recurso, né? Que o meu livro, Educação e Vivências, da psicografia de Raul, em que o espírito Camilo, ele diz o seguinte: com Jesus, na vivência cotidiana responsável e lúcida, a orientação amadurecida, a educação que aconchega, que renova, que inspira ao serviço devotado ao avanço da humanidade, conseguirá elevar os habitantes deste planeta aos píncaros da realização espiritual no seio do grande Pai. Drogas, jamais. Então aqui Camilo vem falando, né, a respeito da educação do espírito, e é este trabalho ao qual nós vamos então nos dedicar para prevenir essa contaminação. E no caso, se isso já estiver acontecendo no seu lar, né, como o Maurício falou, às vezes nossos próprios filhos foram evangelizados. A gente tem que pensar o seguinte: imagina se não tivessem sido evangelizados desde o ventre. Olha, e acreditar, esta semente ficou lá, está guardada, não é? Se ela foi bem plantada, está lá guardada. E depois desse trânsito, depois dessas confusões, depois de todo esse processo doloroso, ele vai tirar lá de dentro essa informação que vai ajudá-lo a se recuperar. Vamos juntos? Oi, Darcy, obrigado. Fico feliz que você tenha colaborado conosco desse jeito, porque é muito próximo daquilo que nós estamos aprendendo lá no livro Laços de Família com o Divaldo. Uma vez que nós, com o trabalho espírita, podemos prevenir a instalação de uma enfermidade tão grave quanto a dependência química, melhor agir na prevenção. Mas no caso de já tê-lo instalado, claro, a doutrina espírita também vai oferecer ajuda. Lembremos que a dependência química pode também estar associada à influência espiritual. Não que a influência espiritual seja a causa da dependência química, mas para cada dependente químico encarnado, devem haver alguns dependentes químicos desencarnados querendo se aproveitar das suas vibrações. E aí, nesse sentido, nós vamos recorrer de novo ao Divaldo Franco. Nós vamos pedir mais uma vez a ajuda do Divaldo, lá naquele mesmo livro de que temos tratado. E ele vai trazer a seguinte informação para nós. Todavia, ao descobrirmos que o nosso filho é toxicômano, hoje de melhor termo é dependente químico, não deveremos fazer disso uma tragédia. Chorando, acusando, busquemos cuidar dele, levando-o ao médico e tratando. Opa, gente, olha só, cuidar dos nossos filhos não é só na hora do desastre, né? Mas uma coisa importante é se referenciar. Enquanto eles são menores de idade, enquanto eles estão sob a nossa tutela, nós temos mais do que a necessidade, nós temos o dever de levá-los ao tratamento, levar ao médico, buscar orientação psicológica e também associar a terapia no centro. Não vamos pensar só que a terapia no centro vai resolver tudo, não, hein? Mas o Divaldo sugere acompanhar, somar a essa terapêutica toda do meio profissional a terapêutica espírita. Olha só. Concomitantemente, apliquemos a psicoterapia espírita, diálogo amoroso, passes e água fluidificada. E aí é interessante a gente considerar nesse ponto que esses tratamentos todos, esses tratamentos que são oferecidos lá na casa espírita são complementares. E outro dado é importante, se o filho já é adulto,
Se o filho não quer se ajudar, há muito pouco que nós possamos fazer por ele, a não ser deixar que ele encontre as consequências das suas escolhas infelizes. Oremos muito por eles. Roguemos sempre que a espiritualidade os ajude, mas não nos sintamos culpados, principalmente se nós fizermos a nossa parte, se nós ajudarmos, se nós estivermos dispostos a cooperar e eles, rebeldes, ainda assim insistirem em permanecer no vício. Virão para eles as consequências e aí nós estaremos prontos para tentar remediar. Mas, e quando a dependência química não é iniciativa dos jovens, não é? Esse é um dado que me preocupa mais. Na nossa sociedade, as drogas ilícitas recebem combate. Mas e as lícitas? E aquelas que são socialmente aceitas? O fumo do tabaco, o álcool. Como professor universitário, eu vejo tantas vezes com que tristeza alguns jovens, alguns apenas, hein, gente? Não vamos imaginar que o meio universitário é uma balbúrdia em que só há drogados e dependentes químicos. Ao contrário, nós temos a grande maioria de pessoas dedicadas e estudiosas. Mas algumas vezes acontece, nessa empolgação da juventude, deles rapidamente se tornarem dependentes químicos. Vão do beber socialmente, participar de muitas atividades sociais e de repente se veem dependentes do álcool. E aí nessa hora é difícil da gente considerar que não há um lastro de família, que não houve de alguma forma ou omissão ou indução por parte da família. A nossa irmã Lúcia Moisés trata exatamente dessa questão da indução dos adultos para que os jovens se tornem dependentes alcoólicos. Lá no livro Nas Mãos Amigas dos Pais, ela fala para nós com muita propriedade. Veja só a advertência muito generosa e muito amiga da nossa companheira Lúcia. Nós espíritas temos o conhecimento de que muitos espíritos fracassaram em vidas anteriores justamente pelo vício do álcool. A doutrina espírita nos ensina que os nossos desequilíbrios ficam marcados no perispírito e que uma nova encarnação é a oportunidade para ajustamentos necessários. Então o nosso compromisso, gente, é muito maior, porque nós temos o conhecimento. Aquelas vezes a brincadeira inocente de toma aqui e molha a chupetinha na espuma da cerveja, ou bebe só a espuminha, ou toma só um golinho. Isso pode estar despertando um espírito que veio com a proposta de vencer o alcoolismo, de vencer a dependência química, e é muito grave que seja assim. Mas ela prossegue falando exatamente sobre isso. Olha só que coisa. Imaginemos então o que acontece quando oferecemos o primeiro gole a um filho que recebemos em nosso lar e que traz no perispírito essas marcas. E pode acontecer, né, gente? Pode ser que tenham se proposto para nós receber um espírito que foi dependente alcoólico no passado e com a nossa ajuda ele ser, né, estimulado a vencer essa dependência. E aí se a gente oferece a espuminha da cerveja, o golinho da bebida alcoólica, um pouquinho de vinho que seja, nós podemos disparar um gatilho que estava adormecido e que deveria ser vencido. E a Lúcia volta à carga conosco, vejam só. Ainda que seja no ambiente doméstico, cercado de cuidados, sem intenção de viciá-lo, esse primeiro gole pode ser a tomada que irá plugá-lo ao desequilíbrio do passado, despertando, então, a mesma viciação, o mesmo apego pelo álcool que havia no passado. E nós não podemos seguir por esse caminho, não é verdade? Seguindo ainda com a Lúcia, veja que observação oportuna para encerrar. Então, diz ela, ao invés da correção que poderia vir na convivência em um lar harmonioso, porque essa é a proposta para todos os espíritos, né? Ninguém reencarna para se tornar alcoólatra de novo. Reencarna, pede uma família para testar a sua resistência à dependência alcoólica. E aí, algumas vezes, num lar harmonioso, isso é mais fácil. Num lar confuso, em que pais também são dependentes alcoólicos, é mais difícil. Mas ainda assim não é impossível, hein? E aí, voltando a Lúcia Moisés. Esse espírito encontra estímulo para a reinstalação do antigo vício. Aquele primeiro gole inocente pode pôr em risco todo um projeto de vida, elaborado antes do seu retorno aos palcos terrenos. Puxa vida, que coisa triste. Então nós devemos estar muito atentos e lembrando sempre aquela nossa recomendação lá do começo. Prevenir. Observar sempre. Quais são os amigos dos nossos filhos? Como essas criaturas se comportam? Trazê-los para a convivência em nossa casa, para ouvir as suas conversas. Isso ajuda a saber se nossos filhos estão muito expostos à dependência química ou se o risco é mais baixo.
Nós vamos concluir a nossa tarefa, encerrar esse vídeo e eu peço a você que se inscreva no canal, que acione o sininho para poder receber notificação toda vez que sair um vídeo novo, que dê o seu like, mas se gostar. Se não gostar, dê o dislike, mas comente conosco, explique para nós por que você não gostou, onde está a nossa falha, onde nós podemos melhorar. E aí nós prometemos fazer esforços para alcançar cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos à luz da doutrina espírita, à luz das informações que o Espiritismo tem a nos trazer. Comente um pouco aí, deixe uma mensagem para nós. E eu te agradeço também, Darcy, por participar conosco ao longo desses 15 vídeos. Um grande abraço para todos vocês, muita paz!